E aí, galera, olha só. Eu quero passar para vocês hoje algumas relações, né, de trigonometria em que envolve seno, cosseno e tangente, tá? E essas relações vão ser importantes para a gente resolver algumas questões de expressões trigonométricas, né? Então vamos lá. A primeira que eu tenho vai se chamar de secante. Então, quando eu falo de secante, vou representar assim, ó, secante de x, né? Algo assim do tipo. Quando eu falo sobre secante, eu estou querendo dizer que isso daqui vai ser o inverso do cosseno. Tranquilo? Então, em resumo para a gente, nós temos que secante de x é a mesma coisa do inverso de cosseno de x. Beleza? E aí, olha só. Nós temos esta relação aqui de secante de x. Outra relação interessante é a cossecante e a cossecante para a gente vai ser representada por assim, né? Cossec de x. E isso para a gente vai ser o inverso do seno de x. Tá? Em resumo para a gente, a cossecante de x vai ser o inverso do seno de x. Beleza? E a última relação, que é muito importante para a gente, vai ser a cotangente de x. E a cotangente vai ser representada assim, né? Ela vai ser exatamente o inverso da tangente, né? Beleza? Então, em resumo para a gente, a cotangente de x vai ser o inverso da tangente x. Beleza? Essas três relações, né, que no caso é mais por nomenclatura, são importantes para a gente resolver algumas questões na nossa parte de expressões trigonométricas, né? Lembrando da relação fundamental da trigonometria, que a gente já viu no ciclo trigonométrico, né? Essa relação fundamental na trigonometria, a gente tem que o seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno de um ângulo ao quadrado, isso é igual a 1, né? E a gente provou isso lá no ciclo trigonométrico, fazendo Pitágoras de um triângulo. Ok? Então, nós temos esta relação que ela é muito importante. Então, professor, como que nós vamos resolver essas questões? Né? Por exemplo, eu posso ter o seguinte caso. Se eu tiver... Deixa eu botar aqui, ó. Secante ao quadrado de x mais 1. Por exemplo, ele quer saber qual é esse valor aqui. E o que eu faço? Então, um bizu que eu vou passar para vocês, um bizu, o bizu é passar todas as funções para seno ou cosseno. Porque aqui, olha só, todas as expressões que eu tenho, seno, cosseno, depois de seno e cosseno, todas as funções trigonométricas que vão vir vão estar em função de seno ou de cosseno. Então, por exemplo, tangente é seno sobre cosseno. Secante é o inverso do cosseno.
Cossecante é o inverso do seno. Cotangente é o inverso da tangente, ou seja, é o cosseno sobre seno, né? É o inverso da tangente, que é seno sobre cosseno, o inverso é cosseno sobre seno. Então, o bizu é sempre isso, passar para tudo para seno ou cosseno. Então, por exemplo, eu tenho secante ao quadrado de x mais 1. Eu sei que a secante é o inverso do cosseno. Então, aqui vai ficar o seguinte, olha. Continuando aqui embaixo, a secante ao quadrado de x eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado de x mais 1. Beleza. Resolvendo aqui por escol, né? Aquele bizuzinho, multiplica e soma com do lado. Vai ficar 1 mais cosseno ao quadrado de x. Deixa eu botar... Deixa assim mesmo. Sobre cosseno ao quadrado de x. Beleza? O que seria esse 1 mais cosseno ao quadrado de x, tá? Aí a gente deixa a expressão assim mesmo, tá? Eu botei só um exemplo, só pra gente ver, tá? Eu vou dar mais alguns exemplos mais interessantes, tá? Então é isso, olha só. O bizu que eu tenho, por exemplo, ó, se eu pegar assim, ó, secante ao quadrado de x menos 1. Essa expressão. Então, olha só, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou trocar o secante por 1 sobre cosseno. Vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x menos 1. E aí, ó, faço escol, né? Então, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes 1. Vai dar o próprio cosseno ao quadrado de x. Isso tudo dividido por cosseno ao quadrado de x. Beleza? E aí, quando a gente pega aqui, por exemplo, na relação fundamental, deixa eu colocar aqui do ladinho para vocês. Olha, na relação fundamental, o que acontece? Se a gente pega o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Se eu passar o cosseno para lá subtraindo, eu tenho o seguinte, que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. E a mesma coisa eu posso fazer para o cosseno. Passando o seno para lá subtraindo, eu tenho que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Essa relação aqui também é super importante a gente ter na nossa mente. Porque aqui, ó, por exemplo, olha, no 1 menos cosseno ao quadrado de x eu vou substituir. 1 menos cosseno ao quadrado de x é o próprio seno ao quadrado de x. Então, ali vai ficar seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. E aí, ó, eu tenho isso daqui, olha só, seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x é a tangente ao quadrado de x. Beleza? Então, olha só, uma relação que a gente acaba achando. Secante ao quadrado de x menos 1 é exatamente a tangente ao quadrado de x. Beleza? Então, por aí nós vamos fazendo essas relações, substituindo tudo em função de seno e cosseno e achando os valores das expressões, tá? Eu vou dar alguns exemplos, tá? No próximo vídeo, para vocês verem melhor nossa expressão trigonométrica, ok?